Olá, boa tarde, obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande fazer parte de um evento tão completo e especialmente voltado para o cuidador, que é alguém tão essencial em todas as comunidades. Eu vou compartilhar a minha tela, só gostaria, por favor, que confirmassem se o compartilhamento está ok. Está tudo bem? Está certo. Obrigada. Eu vou falar sobre a fisioterapia para o equilíbrio e coordenação em atividades lúdicas. E meu currículo já foi apresentado, gostaria apenas de acrescentar que eu tenho uma página no Instagram chamada Físio Pesquisadora. Se alguém quiser depois acompanhar ou mandar alguma mensagem diretamente, fico à disposição para trocas futuras aí com todos vocês. Eu gostaria de esclarecer que vocês denominam perturbação do espectro do autismo e no Brasil nós chamamos transtorno do espectro autista, é o descritor oficial, então há uma pequena diferença aí na terminologia. Então, se porventura eu utilizar transtorno do espectro autista, eu estou me referindo ao termo acima usado por vocês. Eu costumo trabalhar tanto com os meus alunos, quanto com as famílias, profissionais da área de saúde e educação, com um mnemônico. Se vocês observarem a primeira letra de cada uma dessas palavras, vocês vão verificar o termo spectrum. O termo spectrum nos ajuda a lembrar as principais alterações motoras no autismo. O S se refere à sequência práxica, o P à percepção, o E ao equilíbrio, o C coordenação, o T tônus, o R resistência, no sentido de resistência tanto muscular quanto cardiovascular também, o uniformidade e o M remete a marcos motores. E eu vou explicar cada um deles para vocês. Sequência práxica está envolvida numa coreografia, num movimento que pode ser dividido em submovimentos, dividido em etapas, que formam um todo. E essa sequência práxica pode ser muito desafiadora para crianças e adolescentes que estão no espectro. Percepção, envolvendo tanto percepção do próprio corpo, quanto percepção do ambiente. Então, aqui ilustrado por jogos com arremesso de bolas, mas vocês podem pensar em diversas brincadeiras e atividades do dia a dia que envolvam a percepção do próprio corpo e do espaço. Equilíbrio, classicamente, a aquisição do andar de bicicleta, mas também essas pessoas podem experimentar dificuldades e atrasos na marcha, na corrida, subir e descer degraus carregando outros objetos, conversando com alguém. Então, o equilíbrio pode trazer desafios e ligado ao equilíbrio, nós temos a coordenação, mas eu trouxe aqui para diferenciar, subdividir, pensando na coordenação motora fina, além da coordenação motora grossa, das ações já mencionadas anteriormente. O tônus muscular pode ser difícil e tarefas simples como ficar, como eu estou aqui sentada sem o encosto da cadeira, num banco, mantendo a postura, mantendo um alinhamento postural por mais tempo, pode ser desafiador. Mais de 50% dessas pessoas que estão no espectro podem relatar um baixo tônus muscular, um tônus global um pouco diminuído. E a resistência, como eu falei para vocês, pode ser tanto a resistência muscular, no sentido de conseguir permanecer numa caminhada, numa corrida, numa atividade que exija um pouco mais de repetição, um pouco mais de tempo, mas falando aqui dos cuidadores, já tem estudos mostrando que muitas vezes ocorre um isolamento social, e esse isolamento social, secundariamente, tem um impacto na resistência cardiovascular da família toda. Essa família fala: hoje eu não vou até o parque
porque o comportamento aqui do meu filho está muito desafiador, vamos ficar aqui em casa mesmo. Não vamos no restaurante, porque pode surgir algum comportamento inadequado, vamos ficar em casa mesmo. E com isso, essas pessoas acabam se tornando menos ativas, mais sedentárias, e não só a pessoa que está no espectro, mas a família toda acaba tendo um impacto na resistência. Uniformidade, eu gosto de usar o exemplo do lance livre do basquete, mas a gente pode pensar, né? Estou falando aqui do Brasil, posso usar o exemplo da cobrança do pênalti no futebol. É aquele movimento que nós repetimos extensivamente a ponto de termos uma menor variabilidade. Então, quando o atleta quer converter o ponto em algum jogo, ele repete, 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 para poder ter uniformidade. Ah, mas eu não sou atleta. Tudo bem, mas no seu dia a dia pode ser a sua assinatura, pode ser a sua letra, que é muito única, cada um tem uma característica muito específica da forma de escrever, da letra manuscrita. Em todos esses exemplos, nós podemos citar a uniformidade como algo muito importante nos nossos movimentos do dia a dia. E os marcos motores. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, não têm todos os marcos motores, por exemplo, não passam pela etapa do engatinhar, ou muitas vezes sentam na posição de W para ter um aumento da base de apoio, tem queixas de quedas, tem atraso nessas aquisições dos marcos motores. Bom, o primeiro estudo que eu queria trazer para vocês, quem gostar de ver a referência na íntegra, eu coloquei aqui também o QR Code e o DOI do trabalho científico, mas eu vou explicar de uma forma didática para todo mundo, para quem não quiser ler também lá na fonte original. Ele fala que muitos estudos recentes sobre o desenvolvimento motor no transtorno do espectro autista indicam que essas pessoas apresentam comprometimento das habilidades motoras grossas. Lembra que eu falei da coordenação, dessas aquisições motoras como o correr, o pular, o chutar uma bola, arremessar. E aqui o título dele no original é uma revisão sistemática que faz uma relação entre a dificuldade motora grossa e a relação que essa dificuldade tem na dificuldade social, num atraso, num menor desenvolvimento das habilidades sociais. Esse estudo ele não quer fazer uma ligação de causa e efeito. Eu não estou dizendo que primeiro existe um problema motor e secundariamente existe um problema social ou vice-versa, mas essa revisão sistemática se aprofunda bastante, colocando que esses dois fatores estão relacionados, estão correlacionados. E existe um número crescente de evidências, principalmente aí nos últimos anos, investigando as questões motoras no autismo, que alguns anos atrás talvez tenham sido até um pouco negligenciadas. O estudo descreve que o déficit motor foi mais pronunciado em habilidades de controle de objetos, por exemplo, envolvendo bola, aqui também exemplifiquei o bambolê, vocês podem pensar em diferentes brinquedos e diferentes objetos aí do dia a dia, mas também avaliações sistematizadas, avaliações clínicas padronizadas, conseguem detectar e acompanhar de forma muito clara esses déficits motores, que envolvem tanto as extremidades superiores quanto os movimentos globais do corpo como um todo. Como então aqui só para formalizar, como eu já antecipei para vocês, o estudo fala de uma correlação significativa entre as habilidades motoras grossas e as habilidades sociais nas pessoas com TEA, e fala que existem indícios de que dificuldades motoras podem impactar negativamente a interação social. A recomendação do estudo é incluir avaliações motoras o mais precocemente possível e intervenções físicas no cuidado clínico. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu já mencionei até agora, uma criança
com a marcha digitígrada na ponta dos pés, buscando um maior apoio, com uma certa instabilidade na hora de subir e descer degraus, a postura em W, que pode persistir numa idade que já não deveria mais estar presente aí, por exemplo, 9, 10 anos de idade, e pode trazer consequências musculoesqueléticas. Portanto, é importante orientar essas famílias a reposicionar essas crianças de uma forma mais adequada, com as pernas cruzadas ou mesmo com as pernas estendidas, afastadas, mas evitando essa postura do W. E agora um segundo estudo, no mesmo formato aqui, para quem quiser o QR Code ou a referência na íntegra. Ele fala especificamente dos benefícios da atividade física. Existe uma parte toda dedicada à fisioterapia, que é a minha área de atuação, mas podemos olhar a atividade física em geral, e a atividade física muitas vezes é praticada no final de semana, com a família, também como parte, como estratégia dos outros terapeutas, dos profissionais em geral de saúde e educação, e todas essas pessoas têm esse papel muito importante de promover a atividade física. E essa revisão sistemática, então, também faz uma meta-análise sobre o exercício físico como uma terapia no TEA e coloca que as atividades físicas estruturadas promovem melhora no comportamento, na cognição e na sociabilidade. Eu não sei qual é a causa e qual é a consequência, mas eu sei que a atividade física é uma estratégia muito importante para eu melhorar outras variáveis não motoras, envolvendo a comunicação, linguagem, cognição, socialização, e é isso que todos nós queremos como resultado final, como desfecho final aí para todos os nossos pacientes. É muito curioso pensar que a fisioterapia vai trabalhar aspectos motores, mas vai ter um benefício em outros aspectos comportamentais, não motores. Esse estudo fala um pouco do viés do que tem na literatura atual. Se vocês olharem o que está representado em verde, é uma qualidade mais alta da literatura científica. Amarelo são estudos que ainda têm algum tipo de viés, que podem ser melhorados, e poucos estudos que estão no vermelho aí, que tem um viés um pouco mais alto. Como eu falei para vocês, a literatura tem mais volume de dados hoje em dia, e também está melhorando em qualidade. Nós estamos sendo mais assertivos, com dados mais fiéis agora ao que temos na realidade. Ele fala, por exemplo, ele faz esse estudo que faz a comparação do grupo que fez exercício físico e que não fez exercício físico. Se vocês olharem aqui, existem vários autores que fizeram pesquisas em diferentes datas, e o grupo que fez exercício físico teve benefício em todos esses estudos. Aqui seria o grupo que não fez o exercício físico, o grupo controle, que não teve a mesma exposição ao exercício físico, e o grupo que fez sempre está tendo melhores resultados, melhores desfechos. Comparadas aos controles, as crianças que fizeram fisioterapia mostraram melhora em pelo menos um desses itens: desempenho motor, comportamentos repetitivos ou restritivos, ou na disfunção social. Alguns podem ter tido melhoras em todos esses itens. Só ver como é que eu estou de tempo aqui. Certo? Continuar. E esse trabalho ele faz um destaque para exercícios aeróbicos, exercícios que de fato acelerem o coração, que a criança fique lá com a bochechinha cor-de-rosa, ofegante, que tenha algum tipo de exigência cardiovascular também. E exercícios, lembra lá o primeiro item que eu falei da sequência práxica, que tenha componentes motores mais complexos. Pensando em esportes, ele fala de artes marciais, karatê, mas também podem pensar na dança. É sempre fundamental escolher uma atividade que a criança ou que o adolescente de fato goste e que a família consiga aderir, consiga apoiar. Eu acho que esse é o critério mais importante aí, pensando na ampla gama de opções que nós temos. Fala de efeitos positivos também na comunicação e nas estereotipias.
com a observação que a colega que falou antes de mim mencionou, que nem sempre as estereotipias são negativas ou vão trazer algum tipo de dano, mas no caso das estereotipias que são complicadas, comportamentos autolesivos, que podem trazer algum tipo de prejuízo, a atividade física vai melhorar nessa regulação. O estudo fala que sugere-se, então, incorporar exercícios físicos regulares no plano terapêutico interdisciplinar, como estratégia de todos nós. Por fim, o terceiro estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui as informações do terceiro estudo, é um capítulo do qual eu sou coautora. Nós escrevemos esse capítulo aqui no Brasil há alguns anos, eu não lembro a data exata, mas poucos anos atrás, e falamos das principais alterações sensório-motoras e abordagem fisioterapêutica no transtorno do espectro autista. Ele fala que a fisioterapia atua no desenvolvimento de habilidades motoras funcionais, ajuda na autorregulação sensorial, recomenda fortemente, mais uma vez, vou me repetir aqui, o treino motor, e que existe o papel essencial do fisioterapeuta nessa equipe interdisciplinar, na inclusão escolar e na inclusão social. Todos juntos, o todo é maior que a soma das partes. Todos juntos sempre vamos obter um resultado muito melhor do que cada um de nós trabalhando separadamente. Eu trouxe alguns prints de registros que eu fiz em terapias agora mais recentes, que eu acredito que possam dar algumas ideias para quem quiser utilizar na prática. Aqui, aquela criança que anda na ponta dos pés, para que ela consiga desenvolver essa habilidade de descarregar o peso todo no chão, apoiar o calcanhar no chão. Ela tem um calcanhar, inclusive, bem pouco desenvolvido, menor do que o calcanhar, o tamanho do calcanhar que se espera para essa faixa etária, para que ela use o sistema sensorial a favor do movimento. Nós trabalhamos com essa descarga de peso em diferentes superfícies, na areia, essas bolinhas de gel que você pode misturar com água, com álcool também, são práticas, fáceis, de baixo custo, e ela gostou tanto dessas bolinhas de gel, eu fiz até o registro, ela queria quase que entrar, né, dentro desse espaço tão pequenininho. Então nós trabalhamos também ela agachar, pegar, explorar as bolinhas manualmente, ficar de pé. Deixa eu só voltar aqui, que eu queria que vocês observassem isso que eu falei do calcanhar, e podem ver o encurtamento aqui do tendão de Aquiles, como é bem acentuado. Então essa atividade, ela usa o sistema sensorial a favor do controle postural e também acaba proporcionando um alongamento mais confortável. É muito desagradável deitar a criança e ficar forçando o pé para ganhar amplitude, e às vezes desse jeito, propondo algum tipo de exploração sensorial, a criança vai se motivar e vai ganhar naturalmente essa amplitude de movimento. É claro que existem outras condutas, o uso de órteses, mobilização passiva e outras estratégias aí associadas. Aqui, outra estratégia simples de brincadeiras, não de apenas chutar a bola, mas rolar a bolinha com a planta dos pés, trabalhando também toda essa superfície plantar, e pensando nos movimentos sequenciais, nesse momento da terapia, eu já solicitei um percurso, uma troca aí de um zigue-zague, mudando de direção, fazendo uma trajetória determinada. É importante, falando sobre a comunicação, que a criança esteja engajada na tarefa. Então, muitas vezes eu peço para ela montar o percurso, não preciso eu impor um determinado percurso. Agora é você que monta o percurso que você quer fazer. Você monta e eu faço, depois eu monto e você faz. Essa troca de turnos também, que já foi abordada aqui, estou pensando, dentro desse contexto geral da nossa troca de hoje, de trazer também a importância da comunicação. Aqui é muito interessante, se vocês verem numa terapia mais para frente, umas 5 ou 6 sessões depois, como ela consegue já fazer a dorsiflexão, como o apoio desse pé já melhorou, o apoio do calcanhar já melhorou, e ela continua aqui, que são as minhas estudantes da PUC, auxiliando nessa terapia,
e trabalhando esse rolamento do tornozelo e as sequências motoras aí por meio da bola. Pensando nos membros superiores, eu falei para vocês que a literatura propõe, pede para que treinemos também os membros superiores. É um joguinho simples, elas fizeram com cartolina, papel cartão, cotonete e uns tubinhos de plástico que ele precisava fazer o encaixe, trabalhando aqui a coordenação motora fina, nesse outro paciente, evoluindo para montar um quebra-cabeça. E eu achei interessante que a colega falou sobre a estratégia do tempo. Com esse paciente, isso é muito marcante também. A gente precisa combinar. Nós vamos fazer 3 tarefas hoje, nós vamos fazer 4 tarefas hoje, nós vamos fazer essa tarefa até montar o tigre aqui do quebra-cabeça. Então, dá essa delimitação, essa noção de tempo de uma forma bastante concreta. Avaliação padronizada, existem diferentes escalas e ferramentas de avaliação específicas ou globais que podem ser usadas por todos ou usadas mais voltadas para a fisioterapia. E essas ferramentas são de grande valia, inclusive para apresentar para os cuidadores o percentual do desempenho da criança, poder comparar essa criança antes e depois, poder fazer esse segmento aí nos ciclos de vida. E as atividades lúdicas, pensando até aqui, eu falo na nossa clínica onde atuamos, que parece um quintal da casa da avó, para brincar de amarelinha, brincar de basquete, bola ao cesto, boliche, arremessar as argolas, sempre com materiais de baixo custo, envolvendo também a execução, a participação da criança nesses materiais, e conforme essas crianças vão se desenvolvendo, também conseguem trabalhar de forma coletiva, com grupos pequenos, fazendo troca de turno, podendo enxergar e observar ali a presença do outro, e que essa também é uma grande evolução e acaba sendo um ganho indireto da sessão da fisioterapia. Dos desafios da comunicação, eu não gostaria de me repetir, porque já foi muito bem exposto pela outra palestrante, mas apenas para fazer uma síntese aqui, essas pessoas podem ter dificuldade na interpretação social, então cuidado com as falas literais, cuidado, podem ter ecolalia e fazer algum uso repetido de palavras ou frases, tentar sempre enriquecer essa comunicação, oferecer modelos de comunicação, mas sem aumentar demais a complexidade, com o cuidado de ter a dosagem correta de complexidade. A nossa busca sempre pelo contato visual, da gente se colocar na frente da criança, abaixar, falar com a criança não de cima para baixo, mas muitas vezes numa altura mais próxima, e também respeitar as dificuldades sem exigir demais, excessivamente, esse contato quando for desconfortável. A colega falou dos dinossauros, então trazer... Eu tenho uma paciente que ela tem um bichinho também que aperta a barriga, ele faz um barulho, e ela começou extremamente focada nesse bichinho, ela chegava e já queria... E a gente usou como um facilitador no primeiro momento, então, ele vai fazer o percurso, depois você vai, mas tendo o cuidado de não reforçar demais esse hiperfoco. A gente usa como um primeiro momento, mas também vamos tentar, vamos ver agora aquele outro, vamos tentar levar, agora ele vai esperar, a gente vai fazer uma outra coisa, tentar ampliar esse repertório, esses interesses da criança. Eu mostrei para vocês o sensorial como um facilitador, mas muitas vezes o sensorial pode ser uma barreira. Então, muito cuidado com os estímulos que possam causar algum tipo de aversão, algum tipo de desconforto, e isso é muito específico e dependente de cada criança. Podemos conversar com a família, ter essa anamnese, mas também temos que ter cuidado nessa exploração, tentando também aumentar o repertório sensorial sem estressar demais. E essas crianças podem ter dificuldades para expressar as emoções, as suas necessidades. Queremos detectar essas dificuldades antes, manejar, lidar com esses comportamentos antes, evitando que cheguem numa crise também, como brilhantemente exposto na palestra anterior. Então, por último,
Com relação à comunicação, podemos tentar, pelo menos, utilizar a linguagem clara e simples, acompanhar com gestos, com apoio visual se necessário, respeitar o tempo de resposta, sem ficar repetindo e repetindo a pergunta, sem que a criança tenha tempo de processar o que está sendo solicitado. Muitas vezes você pode demonstrar de forma não verbal também, e às vezes isso basta, isso é melhor do que você ficar se repetindo e falando. Oferecer estrutura e previsibilidade, como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer 5 tarefas, hoje você pode escolher 3 dessas 5 tarefas, alguma coisa desse tipo, sempre atentando-se às necessidades individuais, que vão ser as mais diversas possíveis, e muitas vezes nós vamos por tentativa e erro, às vezes a gente planeja alguma coisa, pensa que vai ser um sucesso, e chega na hora e o brinquedo cai no chão, e a hora que o brinquedo cai no chão, a criança dá risada, e a sua terapia se modifica ali. Então, é muito importante que nós tenhamos essa flexibilidade para poder adequar o que cada um precisa. E valorizar muito, comemorar, celebrar os pequenos progressos, porque, na verdade, pequenos progressos sequenciais vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada.